Antes de mais nada, eu quero agradecer a presença da Lilian aqui. A gente está muito feliz de ter aqui com a gente essa noite. E, óbvio, agradecer a toda a equipe do Pátio Batel por proporcionar, junto com o Lab, essa experiência que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Eu vou me apresentar, eu sou a Lita Kai, eu cuido do digital do Lab e hoje eu vou conduzir esse talk com a Lilian e a gente vai falar um pouco sobre moda autoral, a gente vai falar sobre consumo consciente e também sobre o livro dela, que ela veio aqui. Depois do talk a gente vai conseguir, enfim, pegar autógrafo, conversar um pouquinho mais com ela. Obrigada, Olha, para mim meninas. está sendo um prazer também estar aqui. Descobri gente muito interessante, muito talentosa aqui no Lab. E é legal porque é um mix muito diversificado, né? Então, realmente, aqui é uma ótima oportunidade, de fato, de compras para o final do ano. Ao mesmo tempo, acho que é um projeto que é bom para os dois lados. Estava até falando com o pessoal do Batel, que é bom para o shopping ter uma iniciativa dessa, porque dá um frescor, né? Dá uma revigorada em todo o mix de lojas e tal. E para quem está aqui, também é um ótimo teste, uma boa oportunidade também para atingir um outro público, né? Que é muito bacana. E aqui, assim, e todo o espaço, achei que está bem dividido, eu estou adorando. A gente fica feliz que você esteja gostando. A gente sabe que muito acontece de moda no eixo Rio-São Paulo e a gente fica feliz de ver que Curitiba também está efervescendo nesse cenário de moda. E para quem, enfim, não conhece o Lab ou está vindo aqui pela primeira vez, o Lab ele é uma plataforma multicultural. A ideia dele é, na verdade, ressignificar não só a moda, mas essa experiência de compra, essa experiência de consumo, fazendo com que esses novos criadores, criativos, marcas, eles venham para um ambiente onde a gente consiga integrar arte, design, dança, música com a moda e, claro, num ambiente que, naturalmente, talvez eles não estivessem, que é dentro de um shopping. Então, hoje a gente está aqui com criadores e criativos variados, tem realmente um mix bem diferenciado. E eu queria que você me contasse um pouquinho como foi essa experiência de conversar com cada um, o que te surpreendeu, o que você achou de diferencial. Me conta um pouquinho dessa experiência hoje. Bom, eu acho que, claro, que hoje em dia a gente pensa muito em sustentabilidade, né? Então, quer dizer, as marcas que têm essa preocupação, têm esse conceito, chamam muito a minha atenção. Ao mesmo tempo, uma marca que também pensa em tecnologia e inovação tem o mesmo valor. Uma coisa não elimina a outra, na verdade, né, gente? A gente tem que ter o equilíbrio, né? Então, eu não vou lembrar as marcas, porque são muitas e, né, eu fiz um intensivão aqui agora, mas eu acho que essas duas pontas têm que cada vez se aproximar mais, porque, na verdade, a gente não vai viver nem sem tecnologia, nem sem a sustentabilidade. São dois valores que têm que estar equilibrados. Então, essas marcas me chamam a atenção. E tem muita coisa, na verdade, né? Tem iniciativas tanto daquela gente que faz a moda infantil, que é muito bonitinha, ou a coisa do design, que está bem ali no meio das luminárias e também da menina que... Dos acessórios, da Noiga. Da Noiga e também daquele mix que seria Antuérpia, né? Que é Antwerp, eu acho, a marca. Isso. E muitas outras, eu não quero ser injusta, porque minha memória me trai. Então, e daí, de repente, quando eu estiver saindo daqui, eu vou olhar e vou falar, eu não falei dessa daqui que eu gostei tanto, tal. Então, não me coloque nessa saia justa. Mas é muito bacana, porque quando a gente fala de moda, eu vim de São Paulo também, eu estou há um ano em Curitiba, e eu sempre falo isso para cada um dos criadores daqui. A gente sempre vê esse eixo de moda acontecendo entre Rio e São Paulo, apesar do Fashion Rio hoje não existir mais, mas existe um eixo de moda, né, no Brasil. E eu vim para Curitiba e me surpreendi com essas iniciativas e com a economia criativa, colaborativa, e essa cena criativa acontecendo aqui, né? A minha dúvida, na verdade, é entender, existe vida fora desse eixo fashion? O que você tem... Porque a gente vê Minas Gerais efervescendo com Minas Trend, a gente chega em Curitiba e vê iniciativas como essa acontecendo. Existe vida fora desse eixo fashion? Gente, tem que existir, porque senão fica muito chato, né? Então, acho que, primeiro, o brasileiro em geral
já tem um complexo de colonizado. A gente sempre acha que o que vem de fora é melhor. Daí, o brasileiro fora de São Paulo, do Rio, que são vocês e muitos outros, também acham que só o que está em São Paulo, no Rio, que é legal. Não é verdade, né? E eu viajo muito, né? Vocês devem saber disso. Quando a gente viaja, você vai atrás, você quer criatividade, você quer uma coisa genuína, você quer uma coisa original. Então, esse estímulo a esse mercado local é muito importante. E não se preocupem com o que está acontecendo em São Paulo, no Rio, em Paris ou em Nova York. Claro que você tem que estar ligado, mas assim, você tem que estar ligado lá, mas super conectado com você e aqui dentro, porque senão você também não vai para lugar nenhum, porque não adianta a gente fazer mais do mesmo, né? E o que eu acho que é bacana aqui é que tem muita gente que não está fazendo mais do mesmo, né? Gente que está, de fato, refletindo sobre o seu caminho, conceituando o seu trabalho, e é isso que é importante. Então, existe sim, isso tem que ser estimulado, e por isso que essa iniciativa é tão bacana. Quando a gente fala de internet, a gente sabe que está todo mundo conectado. E é óbvio que a internet ela facilita essa busca de conhecimento, de referências, que antigamente era muito mais difícil. E o que isso facilita para a moda autoral e o que isso acaba se tornando um ônus. Porque a gente tem acesso, a gente consegue desenvolver, podem ter iniciativas legais, a gente consegue buscar referência. E o que a internet traz, talvez, de ônus? Talvez a gente sempre se inspirar no que está fora e talvez esquecer essa coisa genuína que está dentro da gente, de buscar uma moda, além de autoral, autêntica, genuína, né? Buscando as nossas referências, porque a gente tem. O que você acha da internet facilitando? Tudo tem um ônus e o bônus, né? Eu acho que a internet é maravilhosa, eu acho que ela abriu um horizonte, criou uma conexão enorme, né, entre todo mundo, literalmente, isso quer dizer geograficamente, socialmente, hierarquicamente. Então, não tem um ônus? Tem, deve ter, sempre tem, mas assim o bônus é tão maior, né? E você poder ter acesso à informação e à inspiração, não é só a gente que está olhando para lá, eles também estão olhando para cá, né? Então, a gente tem que lembrar disso. Você está ali navegando, tem outra pessoa na China, na Ásia, na Oceania, que também está navegando e também vai chegar até você. Então, é uma mão dupla. Então, não é só a gente que está olhando para fora, eles olham e muito para cá. Inclusive marcas bem conhecidas, né? Faz parte, porque a gente tem que olhar. Agora, você tem que olhar e depois você tem que filtrar. É isso que vai diferenciar o teu trabalho, né? Então, assim, eu sou muito apaixonada pela internet, pelo mundo digital, redes sociais, todos os recursos que a gente tem hoje. Então, eu tenho um filho adolescente que eu brigo com ele todos os dias, claro, né? Porque o mundo não existe sem ser através do celular. Mas eu entendo, faz parte. Agora, isso daí eu não sei onde é que vai levar, mas não tem como não passar por isso hoje, né? Porque a nossa vida está naquele gadgetzinho, né? Que a gente não desgruda. Eu estou com o meu carregando ali, estou desesperada já, estou me sentindo nua. Quando a gente também fala de moda e internet, a gente vê que não só na moda, mas no consumo, alguns termos vêm surgindo, né? A gente fala do no gender, a gente fala de slow fashion, a gente fala de tem o see now, buy now, tem vários termos surgindo para a gente poder, na verdade, se encontrar. Acho que a gente está no momento de reformular e a gente vê a moda reformulando, as pessoas buscando referências e a gente para num consumo ético. As pessoas elas estão pensando antes de comprar, elas estão levando em conta o que a marca significa, o que tem por trás daquilo. E, de certa forma, a moda autoral, essa moda mais slow, ela tem a ver também com o que a gente tem aqui, né? A gente tem um consumo que, obviamente, ele é muito desacelerado se a gente for comparar com essas grandes marcas que estão por aí. Você acha que esse tipo de consciência ética, de consumo, de repensar isso é efêmero ou esse low summerism vem para ficar? As pessoas estão realmente repensando o consumo não só de moda, né? Um consumo num contexto geral. Bom, ainda não vejo tanta gente consciente assim, tanta gente preocupada. Acho que a gente ainda tem que
tem muito trabalho pela frente, né? No sentido de conscientizar, de despertar mesmo a consciência, porque às vezes não é por maldade, é por ignorância. Então, a partir do momento que isso vem à tona, e o low sumerism, acho que é uma tendência que deve ficar de verdade, até porque, como as fontes estão acabando, então você precisa criar fontes renováveis. Então, por isso que ele vai ficar, porque economicamente ele é a saída, né? Então, tem esse outro lado do econômico, que é a força que movimenta tudo, né? Então, por isso que eu acho que ele vai ficar assim. Agora, todos nós aqui temos o impulso, né? Porque moda, a gente sabe, moda é desejo. Moda é impulso. Eu falo para todo mundo, para as mulheres principalmente, eu falo, não vá às compras na TPM, por favor, porque, em geral, você vai se arrepender, né? Vai gastar, ou porque gastou a mais, ou porque não comprou aquilo que queria, enfim. Então, a gente tem que ter consciência de algumas coisas para poder, de fato, olhar para esse conceito do low summerism ou para o slow fashion. Eu não tenho nada contra o fast fashion, não é isso. Mas eu acho que as coisas têm que ter um equilíbrio melhor, né? E acho que também a gente tem que pressionar essas cadeias de fast fashion para elas também terem um trabalho, uma cadeia produtiva mais correta, né? Socialmente e ambientalmente. Então, isso é muito importante. Isso quem faz, gente, essa pressão, quem faz o outro mudar é o consumidor. E voltamos à internet, temos ferramentas maravilhosas, né? Hoje não é desculpa mais, né? A gente tem a informação ali na palma da mão. E daí você pressiona mesmo, porque você posta na sua rede social que aquilo, enfim, desde uma pequena denúncia até uma, né? Então, é muito importante. Então, é uma ferramenta também, a gente tem que ter responsabilidade, não adianta também ser inconsequente, né, nessa crítica ou nessa denúncia, tem que ser correto. Mas é uma ferramenta muito bacana que pode ajudar a mudar muita coisa. A gente, na verdade, repensar é uma desconstrução, né? A gente, na verdade, começa a pensar no qualitativo e não no quantitativo, né? Eu acho que é muito sobre isso. Eu acho que as pessoas têm muito que aprender o que é qualidade. Porque quando você conhece qualidade, quando você sabe a diferença entre o que é uma coisa, o que ela poderia ser, você vai entender, às vezes, por que ela custou um pouco mais caro, mas você vai entender também que ela vai durar mais, que ela tem um outro caimento, ela tem um outro toque, ou ela tem um outro acabamento. Então, nem sempre o mais caro é o pior. Não quer dizer que o mais caro seja sempre o melhor, né? Mas acho que as coisas têm uma razão de ser, em geral. E, em geral, é mais caro, quer dizer, a gente pressupõe que o preço, né, acompanhe a qualidade. E isso é muito importante, porque daí você vê que você não precisa, sei lá, de 5 calças pretas, você precisa de uma boa. Né? Você não precisa de 5 jeans, você precisa de um bacana. Com isso, você vai... Né? Gente, as casas estão diminuindo. Né? A gente vê cada vez mais lançamentos de apartamentos de 20 metros quadrados. Isso em São Paulo é muito comum. Em São Paulo, hoje em dia, é um em cada... É uma loucura. 20 metros quadrados, deve ser o tamanho da, sei lá... Não, nem sei. Né? Deve ser isso aqui, ó. Esse tablado aqui é um apartamento. E não é mais uma coisa de um nível social mais baixo, não. Todo mundo quer morar nesse lugar. Então, como é que você vai ter essas 10 calças que não vão caber, entendeu? E não, é verdade. Tudo isso leva a uma mudança de comportamento importante, porque não vai ter esse espaço. Então, você vai ter que ter um consumo mais consciente mesmo. É repensar as prioridades, né, as suas necessidades. A gente não precisa de 10, a gente precisa de um bom, a gente não precisa de 5, a gente precisa de um bom. Eu acho que é repensar as prioridades, né, repensar essa necessidade. Consumo, quando a gente fala de low sumerism, é essa necessidade de repensar o consumo
de comida, de conteúdo, de tudo que você coloca para dentro e para fora de casa, né? Exatamente. Você, né? A comida que você põe para dentro, né, o que você põe na sua casa, o que você consome fora culturalmente, tudo. É um conceito de vida mesmo. Então, vamos lá. Você tem o Lilian Patti há muitos anos. Como que a gente pode ensinar essa galera a comprar com qualidade? Porque minha mãe falava que tinha que virar a roupa do avesso, olhar a costura. Eu falava, cara, que chato que eu vou virar a calça jeans. E tem que virar, né? A gente consegue, na verdade, descobrir muita coisa quando a gente vira e ver se aquela calça vale aquilo tudo que estão cobrando. Porque muitas vezes, a Lilian deve saber disso mais do que eu, muitas vezes é valor agregado, né? É um nome que está por trás e nem sempre é qualidade. Dá uns truques aí, umas dicas para a gente conseguir comprar com qualidade. Bom, primeiro tem que ler o site Lilian Patti, acessar e se inscrever no meu canal do YouTube, que é novo. Mas desde que eu abri o site, que foi em 2008, gente, eu tenho uma seção chamada Recicle-se. A gente foi o primeiro site, na época era um blog, hoje é um portal, a ter uma seção dedicada a isso, porque eu sempre achei que isso era o futuro e era fundamental. Então, no Recicle-se tem 1000 iniciativas. Agora, qualidade e esse consumo a gente aprende mesmo. Então, se você não tem uma mãe que te ensina, você tem que ir atrás da informação. E informação é um valor muito importante, né? Porque é com informação que você tem o discernimento, né? Porque eu falo às vezes, fulano tem o benefício da ignorância, porque também é um benefício ser ignorante, porque como você não sabe outra coisa, qualquer coisa você engole, né? Então tem esse benefício, mas é triste, né? Quer dizer, é tão melhor quando você tem o discernimento, você pode escolher, né? Você fala, não, isso aqui não era bem assim, porque eu vi um outro, eu sei que existe, enfim. Então, com isso, o teu poder de escolha aumenta. Então, outra coisa que eu acho que é muito importante é o autoconhecimento. Isso ajuda muito na hora da compra. Então, você se conhecer e saber suas necessidades é uma coisa que é muito importante. Nem todo mundo faz, mas sabe aquela faxina anual no armário, que está na época, aliás? Né? Desengaveta tudo, como diz a Fê Pais Leme no GNT. Vamos desengavetar. Aproveita para doar coisa antes do Natal, para fazer muita gente feliz. E essa faxina é uma coisa que você olha para a tua vida, né? Então, quando você faz essa faxina no seu armário, de fato, você está olhando para a sua vida. O que não faz mais sentido na sua vida, né? O que você pode descartar? Por que você está apegado àquilo? Eu falo que a terapia da roupa é muito importante. E a roupa fala mesmo, né? Então, claro, tem que olhar o avesso, tem que olhar a costura, tem que olhar a modelagem, tem que ver se o tecido é legal. Tem muitas coisas que você deve olhar, mas e você deve associar isso ao olhar para você, sabe? E com isso você vai somando e com essas informações também. Eu falo, cultura de moda no Brasil é uma coisa muito recente, e porque faz poucos anos que as pessoas têm realmente acesso à informação, né? Mas essa informação é muito valiosa. Então, também escolham bem a fonte de informação que vocês têm para ter uma informação de qualidade, para fazer diferença mesmo, né? É verdade que quando a gente não usa uma peça durante um ano, a gente não vai usar mais? Eu não acho. Porque, eu não acho. Mas é que eu sou muito desapegada, no geral. Mas outro dia mesmo eu tirei do armário um casaco que tem 20 anos. Porque tudo volta também. Então, eu me desapeguei de muita coisa dessa época, mas esse eu guardei, porque eu adorava. E foi ótimo. Falei, gente, que bom que eu guardei esse, sabe? Fiquei muito de feliz. Memória afetiva. Porque é isso, né? Tem uma roupa que você fala assim, essa roupa... sabe, você gosta. Então, assim, não é que eu falo assim, joga tudo fora, sabe, teu passado não importa. Não é isso, gente. Mas, é assim, o que realmente é relevante, né? E daí você vai refletir sobre isso. O que é relevante, o que é importante. É que hoje em dia também a gente às vezes fica tão alucinado com essa quantidade de informações que a gente vê, que a gente vai acumulando. Eu vejo muita gente acumulando e aí você vai conversar com a pessoa, ela, poxa, tá aqui com a etiqueta, e você fala, como que você guardou isso? Ah, nem vi. Então a gente brinca que não é sobre não comprar, é sobre o que comprar, né? Não é simplesmente
deixe tudo, ninguém vai mais consumir, mas eu acho que é ressignificar a moda, ressignificar esse consumo, entender o que a gente precisa. Pensando nisso... Só lembrei de uma coisa, eu tenho 2 filhas também, então são 3 filhos, né, portanto. E vira e mexe nessa faxina, cada um pega uma coisa, tal. Daí, uma filha minha, ontem, inclusive, quando eu vejo, ela estava dando um cachemir que eu adoro, que eu tinha dado para ela uns anos atrás. Eu falei, você vai dar isso? Ela falou, vou. Eu falei, não, pode me devolver, então. Intercâmbio de então roupas. É bom isso também. De repente você faz circular, depois volta para você. Porque quando eu dei para ela, eu não queria mais. Aquilo não fazia sentido. Daí ontem, quando eu vi, eu falei, não, eu quero de volta. Então, se vocês tiverem como fazer esse rodízio, é uma dica boa. Eu vou começar a falar um pouquinho do livro, porque a gente quer abrir para perguntas de vocês. A Lilian acabou de escrever um livro, na verdade está há 13 anos, né, nesse projeto, que chama Bikini Made in Brazil. O biquíni, na verdade, ele não nasceu aqui, né, ele foi recriado. E eu vejo muito essa nova onda de empoderamento feminino, da mulher redescobrindo o corpo, redescobrindo as possibilidades. Nesses 13 anos de estudo, porque eu vi numa entrevista sua falando que voltou, parou, voltou a estudar, vamos lá, reescrever aquela parte. O que te surpreendeu nessa história, que você olha e fala, caramba, isso daqui é muito incrível? E o biquíni virou um fetiche. A gente sabe que o Brazilian Bikini é uma referência gringa, já as pessoas sabem disso, e elas buscam esse biquíni brasileiro porque tem esse desejo, esse fetiche. Ele contribuiu, ele é revolucionário, ele contribuiu para que a gente hoje possa, talvez, se libertar dessas regrinhas e usar aquele biquíni como um ato revolucionário? Eu acho que ninguém se dá conta, né, que o biquíni é tão revolucionário quanto a mini-saia. O ponto é que, quando a mini-saia surgiu, ela virou moda imediatamente, e o biquíni não. Então, o biquíni foi criado em 1946. E, para vocês terem uma ideia, quando eu resolvi fazer o livro, eu queria lançar o livro quando o biquíni comemorou 60 anos. E eu consegui lançar agora, que o biquíni comemorou 70 anos. Então, eu fui meio lenta, mas eu fui lenta porque eu sou muito chata, perfeccionista, então achava que não estava bom, daí fiz outro, não está bom ainda. E assim foi. Nesse período eu lancei outros livros, acabei... Mas eu estou muito feliz, porque acho que as coisas também acontecem na hora certa. E é um projeto que foi muito lindo, né? O Giovanni Bianco, não sei se vocês conhecem, é um designer gráfico maravilhoso. Ele faz os livros da Madonna, da Gisele, é muito amigo, muito querido, e o projeto gráfico é dele. Eu achei que ele acertou muito no projeto. É um livro que vai muito além da moda ali, mas muito além da moda, porque o biquíni e a moda praia são reflexo do empoderamento feminino, da libertação feminina. Então, tem muitas coisas curiosas, muitas mesmo. E é isso que, em grande medida, foi o meu exercício, de limpar muito, porque era tanta coisa que o livro ia ficar ninguém ia querer ler, porque ia virar uma Barça. Falei, não, vamos tentar ir para o que eu considero mais fundamental. Acho que eu fiz uma boa edição de tudo o que eu descobri, porque, assim, entre pesquisa na Biblioteca Nacional no Rio, dezenas de entrevistas, assim, porque também todo mundo acha que foi o único, que foi o primeiro, daí você descobre que não é bem assim, né? Você acha que você é a única a usar o sapato branco, porque você não sabe que ela também já usou. Então, é um peso, gente, quando você faz um livro para contar uma história de uma peça. Então, eu fiquei muito encanada, sabe, para ter certeza de que aquilo era o primeiro, era o único. Eu acho que isso é que me fez... Falava, não, eu tenho que checar melhor isso, tenho que ver... E com isso... Mas eu descobri muitas coisas legais, que, por exemplo, vou contar para vocês só uma, que eu acho que é fundamental para entender o biquíni. Já viu 2 peças, né? Que é o que a gente chama hoje de hot pants, né? Que é aquela calcinha alta, que a Carmen Miranda usava muito, que cobre o umbigo e deixava só aquela faixinha na barriga. O biquíni, quando o Louis Réard, que é um francês, criou, a grande revolução, a grande ousadia dele é que ele revelou o umbigo. O umbigo, gente, como todo mundo sabe, é uma parte ligada ao materno, ao sagrado. Você não mostrava o umbigo. Então, foi um escândalo. Essa moda não pegou. Mesmo para o desfile do lançamento dele, ninguém queria usar, nem pago, entendeu? Nem pagando ele encontrou. Então,
assim, com muito sacrifício, ele achou a Micheline Bernardini, que era uma dançarina do Cassino de Paris, que cobrou maior grana, e ela topou. E ele batizou a peça de Biquíni, porque, na época, estava tendo os testes nucleares no atol de Biquíni. E as pessoas consideravam, naquela época, que aquilo era uma ideia de progresso. Hoje em dia, a gente sabe que a bomba nuclear não é tão legal, né? Então, ele falou assim, eu quero que minha criação seja tão explosiva quanto os testes nucleares no atol de Biquíni. Por isso que ele batizou de Biquíni. A gente não se dá conta, porque biquíni, você acha que é porque bi, né? São duas partes. Ninguém se dá conta de onde vem o nome também. Chamava Two Pieces, né? Não, então, tem o two pieces. Ainda tem. É o que eu falei, o two pieces é o que cobre o umbigo. E que agora, porque também o vocabulário da moda se renova, agora é hot pant. Né? Então, e, por exemplo, teve a Miriam Etz, que é uma alemã, usou o primeiro duas peças no Brasil no arpoador. Então, essa é uma informação que eu tinha. Daí eu falava assim, mas ela usou, e se teve outra que usou também? Né? Porque em 38, como é que você vai saber? Né? Ou será que ela era a pessoa que tinha o melhor marketing? A melhor, né? RP. Né? Será que ela tinha a melhor rede social, por isso que o dela que ficou conhecido? Então, até eu ter certeza, ou até eu ficar convencida de que era ela, sabe? Você conseguiu entrevistá-la, né? Eu consegui. Antes Ela já morreu agora. Mas era uma senhorinha muito animada, muito divertida, e que adorava uma cerveja. Não, era uma figura dessas pessoas que viveram intensamente. Porque quando eu entrevistei ela, ela tinha 80 e tantos anos já. Mas ótima, ótima. E então, assim, eu tive encontros muito gostosos assim durante o livro. E foi uma delícia. Agora, eu quero falar para vocês que o livro vai muito além da moda, tem muitas curiosidades, tem muitas conexões com coisas que vocês não imaginam, de índio a novela. Enfim, vocês vão ter que ver. Spoiler. A gente vai, na Já verdade... falei demais. Senão ela vai... Tudo bem que tem muita coisa para ler, mas vamos segurar, porque vocês podem comprar um livro daqui a pouco. Para finalizar, o que a gente pode esperar de moda praia para o ano que vem? A gente sabe que essa coisa de tendência, cada um usa o que quer hoje em dia, mas a gente sempre sabe que tem alguma coisa norteando as criações. O que a gente vai poder ver em moda praia? Bom, nesse verão eu acho que assim, a hot pants, de fato, é uma coisa que está em alta, mas eu diria que novo mesmo é o asa delta. As Kardashians inspirando as pessoas. Exatamente. As Jenner e as Kardashian super inspirando, porque elas têm adotado esse modelo. Então, se quer ser moderna, vai usar uma asa delta. Eu vou ficar no hot paint, obrigada. É livre, gente. Usem o que vocês quiserem. Tem tantas modelagens de biquíni hoje, né? E é tão bom isso, você poder usar o de lacinho, a hot pant, o asa delta, o fio dental. Só não tem enroladinho, né? O enroladinho sumiu não tem mais. do mercado. Mas tem tantas modelagens bacanas. E é isso, porque também a moda foi entendendo que era preciso atender vários tipos de corpo e de gosto. Então, é isso. Mas você pode se divertir com as tendências também. Que bom, vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? Vem cá, você está aí com o microfone? Tô com... Lilian, acho que a gente gostaria, assim, só para finalizar assim, com alguma coisa do Lab Moda mesmo. Como shopping, a gente dá o apoio, né, de trazer esses novos talentos. Eu queria que você desse assim, qual que é o próximo passo? Você viu aqui para que eles saiam desse estágio que eles estão hoje, que ainda precisam de um apoio, para realmente passarem para o mercado e poderem virar, né, grandes marcas e traçarem um futuro para que essa marca tenha longevidade. Olha, eu acho que ouvir o seu cliente é uma coisa muito importante. E cliente costuma ser muito sincero, né? Ele olha e fala, não, isso aqui está não sei o quê. Ou, não, olha, que eu preferia que fosse, sei lá, roxo. Então, esse tipo de conversa que só quem está à frente do negócio pode captar,
É muito importante, porque, primeiro, se você conseguiu atrair essa pessoa para a tua loja, para o teu espaço, você tem que aproveitar ao máximo o feedback dessa pessoa, né? E sempre, né, Mari, qualidade, procurar melhorar modo de produção, fornecedor, branding, é uma busca constante, né? Não dá para parar. Começou, tem que estar no pique, porque senão fica para trás. Então, tem que estar sempre atualizado, sempre buscando se aprimorar, melhorar. Eu acho que esse é o segredo. Mais alguém tem mais alguma pergunta? Oi, tudo bom? Na verdade, é um pouco de curiosidade que eu tenho. A gente vive num mundo cheio de influenciadores, pessoal tentando colocar mídia, informação, tendências nas nossas cabeças. E, assim, ao acordar, é uma curiosidade de fã. Qual o feeling que você pega para o seu look? Branco ou preto? A renda ou veludo? Pérola ou cristal? Essas curiosidades básicas. Nossa, né? Eu não sei nem o que responder para você. Não sei te dizer. Você diz assim, na hora que eu vou me vestir, é isso? Eu sou muito de fase. Eu falo, eu não tenho estilo, eu tenho fase. E daí você pode me ver, digamos, praticamente com a mesma roupa todos os dias. E geralmente eu acabo comprando 2 iguais até. É uma coisa meio masculina isso, né? Homem que já vai e compra, né? Gosta de uma camisa, compra já Guarda-roupa da Mônica, a camisa, né? da semana, né? Então eu não tenho muito. O que acontece? Não sei, acho que eu não sei te responder. O que eu sei te responder é o seguinte, que para mim não existe diversão sem conforto. Então, essa coisa de pagar um preço, o preço que for, para estar linda num salto 12, tal, não, para mim não é a minha, entendeu? Tem mulher que adora isso, segura, tal, eu não, eu tenho que estar confortável, daí eu estou feliz. Mais alguma pergunta? Oi, Lilian. Primeiro, parabéns pelo seu trabalho. Meu nome é Jéssica e eu queria fazer a seguinte pergunta. Vocês falaram um pouco sobre essa mudança que está tendo no mundo da moda, principalmente na questão dos desfiles com sinal Buy Now, essa questão de muita informação e da rapidez da informação hoje em dia, associado com a ideia de tendência. Eu tenho a impressão que hoje a ideia de tendência não é mais a mesma que a gente tinha antes. São lançadas tendências o tempo todo e, se você parar para ver as tendências que as marcas jogam para a gente, às vezes elas se contrapõem. Então, a ideia me parece que essa ideia de tendência está se diluindo um pouco, que está caminhando para uma fase que a tendência é você não seguir tendência, que é ser você mesmo. Você enxerga que as coisas andam para esse lado? Acho que existe esse movimento ou essa tendência, mas é claro que o mercado precisa ter um norte, né? Porque quando ele lança, sei lá, por exemplo, uma malha prene, que é um tecido, ele tem que fazer uma ação em cima disso, e isso vai ser trabalhado para virar uma tendência. Então, não vamos ser... Todo mundo viu o Diabo Veste Prada aqui? Se não viu, vejam, porque é muito inteligente. Então, as coisas, não vamos ser inocentes e achar que você, por exemplo, você está usando esse sapato porque você quis. Não. Você quis também, mas existiu um trabalho grande atrás para você querer esse sapato. Então, é isso. Acho que, só que hoje tem muitas possibilidades, é isso que é legal. Eu acho que, sei lá, no tempo da minha mãe, as possibilidades eram muito restritas. Então, ou você se enquadrava, ou você era um outsider, né? E hoje não. Acho que hoje está difícil até ser outsider, né? Coitados, porque os rebeldes estão mal, porque a rebeldia também é establishment. Então, de fato, tem muito espaço, né? E nisso... ao mesmo tempo, é muito confortável você achar
que você... é gostoso você imaginar que você é o único, que você que escolheu aquilo. Eu acho que é um trabalho que a gente deve fazer mesmo, porque tem muitas escolhas e, no fundo, aquilo é único porque foi você que escolheu. Mas a gente sabe que aquilo é uma produção de massa, né? Então, é meio um jogo de ilusão, vai. Vamos lá, tem espaço para uma última pergunta. Oi, tudo bem? Você falou sobre o biquíni em relação ao empoderamento feminino, né, o quanto isso veio trazer à tona essa questão. E eu queria saber a tua opinião em relação a como a moda pode trazer essa oportunidade para as mulheres, né? Nós temos uma marca que trabalha com roupas de amamentação, entendendo que a mulher está num novo contexto, que essa mulher que está num pós-parto, que tem filhos, ela não está mais trancada dentro de casa, que ela tem uma vida social, que ela trabalha, que ela está no mundo e que ela precisa de uma roupa que acompanha essa vida dela, né? Mas também com uma funcionalidade, com uma praticidade que é atender essa necessidade do momento. Então, dentro dessa ideia do empoderamento, como que você entende que a moda pode trazer isso para as mulheres especificamente? Bom, acho que você já respondeu metade. Né? Coitada das mulheres, né, hoje, porque a gente realmente é mãe, tem que amamentar, vai trabalhar, tem que satisfazer seus prazeres. Então, a gente criou tantas necessidades, né? E ao mesmo tempo é tão gostoso, né? Você poder realizar tantos lados da vida. Por isso que para mim, né, a história do conforto. Eu sem conforto eu não dou conta de fazer tudo que eu quero fazer. E olha que eu já tive filho faz tempo. Então, é isso, acho que você já respondeu. Eu quero, mais uma vez, em nome do Lab Moda, agradecer sua presença, agradecer a equipe do Pátio Batel também, e falar que agora a gente vai começar os autógrafos. Quem quiser comprar o livro, comprem, está muito bacana. O projeto gráfico realmente é um absurdo. Tem muita coisa bacana. Eu acho que a história do biquíni, a gente se apropriou muito dessa peça, que não nasceu aqui, mas se tornou nossa. E tem muito além. Roupa não é só tecido, não é só peça. É um contexto, é comunicação, e a gente, todo dia que a gente sai de casa e escolhe uma roupa, a gente está querendo comunicar alguma coisa. E isso também está dentro desse contexto do biquíni. Então, a gente vai parar um pouquinho para a Lilian tomar uma água, quem quiser já ir fazendo fila lá para comprar, pegar autógrafo, tirar foto. E eu quero, mais uma vez, agradecer você aqui. Obrigada, Lilian. Obrigada, gente. Eu queria falar também uma coisa do biquíni, que eu acho que é bacana, que acho que esse livro levanta um pouco a nossa autoestima, sabe? Está tudo tão difícil, né, para a moda, para o Brasil, e que, de repente, assim, é olhar para uma coisa que a gente faz bem, que a gente é referência, sabe? Que não só o biquíni, como nós, mulheres todas, somos responsáveis pelo sucesso do biquíni, né? Porque não é só porque é feito no Brasil, é porque quem usa o biquíni no Brasil, de alguma maneira, desperta esse desejo de ser que nem nós. Então, cada uma de nós aqui é um pouco responsável por isso. Então, eu acho que o livro chegou num momento bom para a moda, que ele dá uma levantada, né? Na autoestima. Mas obrigada, gente, foi um prazer. Obrigada a todo mundo.